Olá, eu sou Haroldo Martins, esta é mais uma edição do programa Conversa Franca. Eu sou Alexandre Amaro, estamos aqui para falar para você de coisas importantes relacionadas ao nosso país, ao nosso estado do Paraná. O tema do programa de hoje, moradores de rua. O que mais faz aumentar esta população? É a crise econômica? Daqui a pouquinho a gente volta. Uma realidade cruel. Plástico, coloca coberta, coloca manta. Pelas cidades brasileiras, cenas como essas se tornam cada vez mais comuns. Homens, mulheres e crianças que moram nas ruas. A gente não está preparada fisicamente para a rua, nem psicologicamente. Barracas espalhadas pelas calçadas, muitas do lado uma da outra. Eu já vi muita gente, morreu já muita gente perto de mim. O número desses abrigos em São Paulo mais do que triplicou no período de 2019 a 2021. De 2051, foi para 6.778 pontos. Nelas estão alojadas as mais diversas e infinitas histórias. É assim que muitos vivem nas ruas. O aumento do número de moradores em situação de rua em Curitiba é inegável, mas o perfil de quem mora nas travessas, nas avenidas e mesmo em pontos turísticos da capital está se alterando. São pessoas com algum estudo e opiniões, sobrevivendo debaixo de marquises de lojas, contando com o apoio de entidades ou voluntários que preferem olhar com atenção aqueles que para muitos da sociedade não passam de encosto ou invisíveis. Com base no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, a Prefeitura de Curitiba estima, Amaro, que quase 3 mil pessoas estão vivendo nesta situação na cidade. A gente viu, nessa época de pandemia, um aumento muito grande, inclusive Curitiba, que não dava-se muito para perceber. É claro que sempre teve moradores de rua. Na época da pandemia, a visão deles nas ruas ficou muito mais aparente. Nós conseguimos hoje ver, inclusive, o número de pessoas em cada semáforo, em cada farol, ou pedindo ou vendendo alguma coisa. E a maioria dessas pessoas que estão pedindo algo, em alguns pontos mais específicos aqui do centro da cidade, a gente vê ali que as pessoas estão numa situação crítica. Como o senhor bem colocou, nós não víamos isso com frequência aqui em Curitiba e em muitas cidades também da região metropolitana não tinha isso. E hoje nós temos visto esse aumento de pessoas que estão desempregadas e por algum motivo, situação econômica, drogas, perderam o emprego, saíram dos seus lares e foram morar na rua. Hoje tem muitas barraquinhas montadas, barraca de camping, as pessoas colocam e estão ali com seus filhos. É verdade. Eu estava conversando com uma senhora, a síndica do local onde a gente vivia, e minha mulher estávamos conversando com ela, e ela disse que a irmã dela mora na Holanda. E lá na Holanda a situação econômica está muito difícil. Ela tem uma irmã que mora na Holanda, outra na Itália. E as condições econômicas estão dificílimas. Não é só no Brasil. Mas que aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa pega água e vai vender no semáforo. A pessoa vai vender biscoito, vai vender alguma coisa, chocolate, bombom. A pessoa se vira. Isso é o bico. Mas a pessoa se vira. O brasileiro nesse aspecto, ele é criativo, ele não para.
Mas como entender 42,8% daqueles que a matéria fala na abertura não trabalham, quer dizer, estão vivendo simplesmente daquilo que as pessoas dão. E na abertura a gente colocou, é a crise econômica que faz aumentar essa população? Eu creio que fez aumentar. E fez A gente viu, que nem você falou, até barracas. Mas que não é a única razão de moradores de rua. É verdade, fez aumentar bastante. Inclusive, quando nós fizemos aí um trabalho social, que daqui a pouquinho nós vamos ver as imagens, nós percebemos que no centro da cidade, outrora as pessoas que iam ali pegar uma marmita eram pessoas que estavam em total estado de vulnerabilidade. Hoje, nós já vemos pessoas que estão até bem vestidas, mas elas dizem, olha, eu estou morando aqui porque eu perdi a minha casa, não consigo pagar o aluguel, então eu estou em algum local para me proteger. Às vezes ela está ali numa pensão que é muito baratinha, ela não está na rua literalmente, mas ela está ali numa pensão muito baratinha, porque ela não consegue pagar um aluguel, porque dentro desses 48% que não estão, e esses que estão trabalhando, os que trabalham muitas vezes têm que fazer opção, ou come ou paga aluguel. Eles não têm como fazer as duas coisas. Então a pessoa, ou moradia ou alimentação. Então não dá para fazer os dois. Ela opta por se alimentar e muitas vezes não tem onde morar. Aí vem os principais motivos, que inclusive a matéria que está sendo apresentada hoje no programa fala. Os principais motivos da pessoa se tornar morador de rua. Isso é claro, a matéria está falando de São Paulo. 28,4% perderam o trabalho e a renda familiar. 29,5% alegaram dependência química. 34,7% conflitos familiares. Então você vê o seguinte, a grande maioria, se a gente colocar em torno de 30%, sendo um pouco maior conflito familiar e dependência química. O número menor vem de pessoas que perderam o emprego e, consequentemente, a renda familiar. Então você vê o seguinte, que por mais difícil que esteja a questão da crise econômica, o principal motivo não é a questão econômica, é a dependência química e conflitos familiares. Uma coisa está muito ligada à outra, né? A pessoa muitas vezes quando perde o seu emprego, perde o trabalho, vem os conflitos dentro de casa também, porque aí não consegue mais pagar conta, não consegue mais pagar nada. Olha que muitos desses não querem ir para albergues porque não querem se submeter às regras desses lugares, pois lá terão hora para chegar e dormir. Morar na rua é uma coisa realmente deprimente, né? E geralmente esses daqui são aqueles que a gente muitas vezes vê que tem o vício das drogas, porque as drogas elas acabam com a pessoa de certa maneira que as pessoas ficam pelas ruas à noite, né, atrás das drogas, atrás do seu vício e tudo mais, e de manhã elas dormem. A gente passa de manhã nas ruas, só vê que tem gente dormindo e fala, pô, mas um sol desse, a pessoa debaixo de cobertores, por que será? Porque a gente que tem gato sabe como é que é essa mania, né? À noite eles querem brincar, fazer igual o morador de rua. E de manhã eles dormem. Então eles estão fora do contexto. Eles ficam marginalizados à sociedade. Quanto menos eles estiverem com pessoas, melhor. Mexe no relógio biológico. Exatamente. Vamos assistir mais um pouco, daqui a pouquinho a gente volta. Os motivos que levam esses números às alturas são mais variados possíveis. Um deles é o vício em bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Alessandra e Gerson são 2 exemplos. E o repórter André conversou com os dois. Já passou muita fome, já eu e ele. Teve um dia na Sé que só tinha um limão, não tinha nada pra gente comer. A gente matou nossa fome com limão, com sal. Imagina você dormir com fome. Você já dormiu com fome? Nós já dormimos Com sede. Com sede? Outro indicador desse aumento de pessoas morando nas ruas seria a situação econômica do país. Entre os entrevistados de uma pesquisa, 28,4% justificaram estar em situação de rua por causa da perda do trabalho e da renda. 29,5%
alegaram a dependência de drogas e 34,7% os conflitos familiares. Sobre a ocupação dessas pessoas, o levantamento da cidade de São Paulo revela que 2,2% tem registro oficial de trabalho, 3,9% trabalha sem carteira assinada, 16,7% trabalha por conta própria, 33,9% fazem bicos e 42,8% não trabalham. A reportagem mostra que muita gente entrevistada é por questão econômica, porque perderam o emprego. O que a gente pode fazer nesta situação? Nós não vemos hoje no nosso país um lugar de acolhida, de acolhimento, a não ser o que o faz, né? Eles levam a pessoa para um determinado lugar e a pessoa fica ali por algum tempo. O auxílio emergencial, as pessoas receberam uma parte dele, um pouco dele, mas a gente vê que é um valor ínfimo perto do que uma família necessita. Os planos de governo ainda são pequenos, né, para essa grande população. Aqui no estado do Paraná, se fez aí o cartão Comida Boa, com valor agora de R$70, né, para as pessoas. Mas hoje, R$70, a pessoa vai ao mercado e acabou esse dinheiro, né? Ela tem que comprar no mercado da família ainda. E a pessoa que está na rua, ela não precisa de cesta básica, porque ela não tem onde cozinhar, ela não tem o que fazer, ela precisa da marmita para o dia a dia, para comer ali na hora, né? Então, para a gente restaurar essa dignidade, as portas de emprego, a economia tem que começar a se acelerar novamente, para essas pessoas voltarem para o mercado de trabalho. Porque quando a pessoa está trabalhando ou no mercado de trabalho, ela consegue pelo menos sair da rua, pagar uma pensão que é R$20, R$30 ali por dia, ela consegue muitas vezes morar no emprego, ela sempre dá um jeito para essa questão, para essa situação. Então eu acho que a dignidade volta, né? Volta. A gente voltando a ter aí empregos, né? Porque a rua, como o senhor mesmo colocou, é difícil. A pessoa não tem um banheiro, ela não tem um banho, ela não consegue fazer as coisas básicas de sustento para a vida. Então, por isso, essa grande dificuldade, né? O senhor sabe que tem alguns serviços sociais que são feitos pelas prefeituras. Assim, como é que o senhor vê esse serviço social? Aqui em Curitiba nós temos o FAS, que tem muita gente, o serviço é até bom, mas o senhor já passou por muitos lugares no Brasil que muitas vezes não tem esse tipo de assistência para as pessoas, né? É verdade. E quem faz então são ministérios, né? A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, grupos cristãos, grupos espíritas, que fazem o trabalho de caridade de ajudar as pessoas. E é muito válido, porque é uma questão de solucionar um problema do momento. No início do programa a gente teve a reportagem que falava de dois personagens, a Alessandra e o Gerson, que estiveram um dia e ela chorou e não tinham o que comer. Fizeram água com limão para poder ter alguma coisa. E dormir com fome é horrível. Verdade. Então, eu acho que mercados, sacolões, ceasas, tem comida tem alimentos que são jogados fora, é o resto. E que muitas dessas coisas podem ser aproveitadas em banco de alimento, pode produzir comida para ajudar essas pessoas, acompanhar as pessoas, né? Só dar comida para ela comer, acompanhar as pessoas do ponto de vista da assistência social para ajudar a pessoa a sair daquela situação. Quando você fala em assistência social, a gente conhece o que foi muito tempo chamado do Bolsa Família. E hoje mudou de nome. É o Bolsa Brasil agora, né? É o Bolsa Família na época de Lula e agora. Uhum. Na época de Lula, o gasto anual com o Bolsa Família era de 16 bilhões de reais. Agora, para esse ano que nós na Câmara dos Deputados votamos, o orçamento para o Bolsa Brasil é de 80 bilhões. 16 para 80 bilhões de reais para a família de baixa renda, para ajudar que esse tipo de coisa
diminua. Que não aconteça é quase impossível. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente. Esse aqui eu tenho que fazer pro senhor, que assim, esse aqui é o senhor que viveu. Pode-se usar algum exemplo bem sucedido de algo que aconteceu, de algo feito a nível internacional? O senhor que morou em 11 países, o senhor já viu alguma coisa sendo feita? Porque o senhor morou em países ricos e países paupérrimos também, como a África, que às vezes a população em vulnerabilidade é muito maior que aqui, né? E o que o senhor viu, assim, a nível internacional, que o senhor acredita que daria para a gente colocar no Brasil? Olha, essa questão da dependência química, situação de rua por ser dependente químico é uma coisa que acontece em todos os lugares. Em países da Europa, Estados Unidos, países de primeiro mundo, que economicamente falando são melhores, tem esse problema. O que acontece na Europa é que países estão, aquilo que em Portugal chama-se salas de chutos, que aplicar em inglês. Então, em Portugal chama-se sala de chutos, que são locais que foram criados para o dependente químico lá dentro, para ele se aplicar. Então, ali ele tem a seringa descartável, tem o algodão, tem o álcool e tem um local onde ele pode se deitar para poder evitar que ele faça uso da droga em local público e até mesmo inspirar negativamente crianças que veem aquela questão. Não resolve o problema? Não resolve o problema. Os países veem os dependentes químicos como doença, então precisa ajudá-los. Mas a questão de diminuição de moradores de rua, em países de primeiro mundo, morador de rua muitas vezes é conveniente porque ele vive dentro de um mínimo de conforto, porque ele tem uma condição econômica de poder mais ou menos comer, porque alimento não é caro, e tem gente que escolhe viver na rua porque não quer gastar dinheiro com aluguel. O que melhora a questão de quem está na rua porque não tem opção? É melhorar ofertas de emprego. É isso. Não vejo exemplos em outros lugares. Qualquer lugar do mundo tem morador de rua. Se não pela situação econômica, tem pelo o glamour, se é que a gente pode dizer assim, das pessoas quererem morar na rua porque gostam de morar na rua. Agora, o senhor falou, aí me veio uma coisa em mente. Mas lá, o governo ajuda mais? Ajuda. Ele tem um valor maior? Tem ajuda. Todas as pessoas têm uma ajuda social. Vai diminuindo de acordo com nos Estados Unidos. Se a pessoa não está buscando se realocar no mercado de trabalho, vai diminuindo, que é o Social Security, o Social welfare, que é o bem-estar social. Mas tem. E outra coisa, lá tem muitas entidades, como por exemplo o Exército da Salvação e outras entidades que têm albergue que recolhe. Então, é muito difícil em países de primeiro mundo a pessoa em situação de rua não comer. Então é a questão do desabrigado. Tanto é que em inglês o nome é homeless, quer dizer que não tem casa, não é morador de rua. A questão do homeless não tem casa, a questão de vestir-se e abrigar-se e alimentar-se é boa, dentro das condições. Mas a questão, por exemplo, como essas pessoas que disseram que passaram fome lá fora em países do primeiro mundo é muito difícil. Em outros países da África é muito difícil a gente citar, porque existem pessoas que mesmo tendo aonde morar, a gente vê situações paupérrimas, que aí é assunto para outro programa. É verdade. E olha, você que está nos acompanhando pela CNT, você pode também ir nas nossas redes sociais e deixar lá o seu like, deixar lá a sua pergunta, fazer lá a sua colocação. Você pode entrar no Instagram
e também no Facebook, Alexandre Amaro e Haroldo Martins Oficial. Haroldo Martins Oficial, né, no Instagram e no Facebook, e Alexandre Amaro ou Amaro10. Você coloca lá a hashtag também, Vamos Amar o Paraná, aparece em todas as nossas redes sociais. Segue a gente lá, porque nós estamos com todos vocês sábado falando de coisas muito interessantes. Acho que a gente podia colocar, deputado Haroldo, aquela matéria que nós estivemos juntos, né, fazendo um trabalho social, que foi muito legal no final de ano. Vamos lá. Uma ação social marcante. Deus, ele me deu a última chance. O Anjos da Madrugada atendeu mais de 700 pessoas no especial de fim de ano no centro de Curitiba. Uma ceia de Natal foi preparada. Orações realizadas. Nós nos reunimos aqui, meu Deus, a céu aberto. E assim como desce essa chuva, possa descer também sobre todos que aqui estão as tuas bênçãos, a saúde, a paz, a alegria, mas principalmente a salvação. A palavra da salvação. Você sabia que é possível ter Deus dentro de você? Ele disse: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então hoje Jesus está batendo a porta do teu coração. Está batendo. E se você abrir, ele vai entrar, ele vai te salvar, e a partir de hoje tua vida nunca mais será a mesma. Palavras que para o seu Marcos foi uma oportunidade. Faz 3 meses que eu perdi minha esposa. Aí, onde eu trabalho na empresa, sou bem sucedido, tudo, mas minha hora. Tem que tirar minha vida. Quando eu liguei pra minha sobrinha, ela falou: não, tio, não faz assim não. Deus sempre pode a tua vida. Eu te peço por cada homem, cada mulher, cada criança, cada senhora, cada senhor que aqui está. Como esse senhor, meu pai, que há meia hora atrás estava tentando tirar a vida dele. E agora está aqui de joelhos diante de ti. Como ele, outras pessoas também. Muito legal esse trabalho, muito bonito. Foi gratificante ver aquelas pessoas tendo aquele momento, né? Aquele momento não apenas de que foram alimentadas, mas que tiveram uma palavra, que é o mais importante. Uma palavra faz a pessoa sair daquela situação. Uma palavra faz aquela pessoa dizer o seguinte: sabe de uma coisa? Eu vou sair dessa situação, eu vou buscar uma maneira, vou buscar um familiar, Muitos daqueles ali, se quiserem sair da condição de morador de rua, sai. Essa é a minha maneira de ver. Ali eles receberam não só o alimento físico, né, mas receberam também o alimento espiritual, que é a coisa, como o senhor disse, mais importante, né? Porque a pessoa ali, quando ela recebe essa força, porque a pessoa quando fica na rua, ela fica sobrecarregada espiritualmente, né? Porque é um ambiente muito negativo, um ambiente muito ruim. Às vezes a pessoa tem que procurar onde dormir com medo de pessoas que vão vandalizá-la, né? Quantas vezes nós vimos pessoas sendo queimadas aí por causa de estar simplesmente morando nas ruas? Tem aqui uma participação do vereador Evandro França. Ele diz assim: na minha opinião, morar na rua não é apenas um problema social, mas também um problema público. Ele ocupa o lugar que mais cresce nas grandes capitais e municípios, justo pela falta de políticas públicas que se associam de forma que os desafios políticos e urbanos aparecem diante da presença de pessoas que vivem sem abrigos nos espaços urbanos, e leva cada um de nós a nos interrogar e fazermos uma reflexão às capacidades das nossas democracias a enfrentar a exclusão dos mais vulneráveis, seja pelas acomodações cotidianas da urbanidade, seja pela ação pública, nos fazendo muitas vezes impotentes
diante deste sério problema. Quando você falou da questão das pessoas no trabalho que a Universal realizou terem recebido o alimento, terem recebido a palavra, eu acredito muito dentro disso que o Evandro falou. O que fazer, como fazer? Eu acredito que o trabalho no espiritual, o trabalho na valorização do ser humano, de levantar o ser humano, de trabalhar em cima da fé, da autoestima, do amor próprio, resulta positivamente em cima de fazer com que as pessoas deem um basta e procurem mudar a situação. É interessante como as pessoas reagem, né? Tem até uma historinha, deputado Haroldo, que pegaram um cara nos Estados Unidos. É uma história baseada em algo que é real, né? E o cara estava morando nas ruas em Nova York e tal. E o irmão dele era um grande CEO, um cara muito bom, né? Um cara que ganhava muito dinheiro. Aí um dia perguntaram para eles por que eles estavam assim, né? E o cara sempre tentando ajudar o irmão e o irmão nunca saía daquela situação. Aí perguntaram ao irmão que estava na rua, por que você é assim? Ele falou, bom, porque meu pai era alcoólatra e brigava com a minha mãe, eu vi isso dentro de casa, isso me deprimiu, isso me chateou muito, por isso que eu estou hoje na rua. E aí perguntaram para o outro bem-sucedido, né? Por que você é um cara bem-sucedido? Porque eu vi meu pai brigando com a minha mãe, meu pai é alcoólatra, a gente sempre viveu na miséria e eu não queria isso para a minha vida. Então, uma maneira de encarar as questões, ela é muito importante. Os dois viveram a mesma realidade, por aquilo que viram, um tomou uma decisão para um lado e outro para o outro. Exatamente, um decidiu não ser aquilo, o produto do meio que ele viveu, e o outro aceitou aquilo, né, ser o produto do meio e jogou a culpa para alguém. Entre janeiro e abril do ano passado, cerca de 500 mil brasileiros perderam o emprego. Em comparação com abril de 2020, são quase 2 milhões a mais de pessoas desempregadas. É difícil de calcular, mas estima-se que o desemprego colabore drasticamente com o aumento de pessoas em situação de rua. Um levantamento feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que aproximadamente mais de 220 mil pessoas vivem em situação de vulnerabilidade. No mundo, esse número passa dos 150 milhões. Olha, rapaz, eu fico revoltado com isso, dá revolta na gente. A gente tenta conversar um pouco, falar um pouco de como minimizar situações como essa. A questão econômica foi uma agravante, a questão da dependência química é um outro problema, abandono de família, etc, etc. A gente gostaria de resolver tudo com os próprios braços, com as próprias mãos. Mas se cada um de nós, a minha maneira de ver é o seguinte, se cada um de nós, que não temos diretamente a obrigação de cuidar desse tipo de coisa, mas se cada um de nós nos voltarmos para olhar para um morador de rua, tentar ajudar, levar uma palavra, falar alguma coisa, ajudar a fazer um currículo, ajudar a unir novamente com a família que mora no interior, na grande Curitiba ou na região metropolitana, a gente pode dar um empurrãozinho para tentar minimizar o sofrimento de gente que está na situação de morador de rua. Vamos procurar alguém numa situação como tal, morador de rua, um dependente químico, uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está para baixo, uma pessoa que está na sua condição física deplorável, não toma banho, não se veste, está largada. Leve amanhã de manhã, às 9h30 da manhã, no Templo Maior da Universal em Curitiba, ali no bairro Rebouças. Deus tem mudado a vida, como mudou a vida de todos nós. Pessoas que têm chegado com a vida derrotada. Muita gente chegou na condição de morador de rua, perdeu tudo, desenganada pelos médicos, e através da palavra do Evangelho, elas têm sido mudadas quando tem sido ministrado para elas a palavra de Deus. Amanhã, 9h30 da manhã, nós estaremos com o bispo Rafael Cavina nesta reunião, concentração de milagres, cura e milagres para a mudança
na vida da pessoa. João Negrão 1510, esse é o endereço aonde você pode levar uma pessoa que está aflita, desesperada, desorientada, para que ela receba vida, paz, alegria e saúde. É isso aí, chegamos ao final do Conversa Franca da noite de hoje. São muitas perguntas, talvez nem todas as respostas podem dar a solução para as perguntas. Nós sabemos que com Deus não há o impossível. É ou não é? É verdade. Tudo é possível quando há uma crença, quando há uma fé. Vamos ficando por aqui. Você pode seguir as nossas redes sociais. O programa fica depois lá nas nossas redes sociais. E você pode acompanhar, né? Ou depois compartilhar aí também nas redes sociais, na sua rede social, para os seus amigos, para aqueles que você tanto ama. E no Spotify também pode ouvir o nosso podcast. Tá certo. Deus abençoe a todos. Até sábado que vem. Tchau, gente.